O silêncio ensurdecedor da imprensa é terrível. Sinceramente, pare e pense comigo por um segundo. Você consegue imaginar o que teria acontecido se tudo isso tivesse ocorrido durante o governo de Jair Bolsonaro? Meu amigo, o Brasil inteiro teria parado. O Jornal Nacional, o Fantástico, os colunistas da Globo News, o UOL, a Folha, todos estariam em frenesi absoluto. Seria manchete de capa, abertura de telejornal, reportagem especial, painel de especialistas, plantões e mais plantões. Mas agora acontece exatamente isso, só que no governo do Lula, com o irmão do presidente envolvido até o pescoço num escândalo bilionário, e o que a gente vê? Silêncio. Um silêncio ensurdecedor. Nem um minuto no Jornal Nacional, nem uma menção no Fantástico, nem uma reportagem indignada cobrando respostas. E por que esse silêncio? Porque desta vez o escândalo atinge a esquerda no poder, o sindicato ligado ao irmão do presidente Lula, e pior, com proteção explícita de ministros do Supremo Tribunal Federal. Sim, você ouviu certo. O irmão de Lula, o presidente do Sindinap, sindicato ligado aos aposentados, virou alvo de uma operação da Polícia Federal, com mais de 60 mandados de prisão. E mesmo assim parece que o Brasil inteiro finge que nada está acontecendo. Os repórteres da CNN, que surpreendentemente ousaram tocar no assunto, chegaram a confirmar que o sindicato ligado ao irmão do presidente voltou a ser alvo da Polícia Federal. Mas repare no tom cuidadoso. Eles dizem, ainda precisamos compreender em que aspecto o sindicato é alvo. Não sabemos se tem envolvimento direto, ainda estamos apurando. Curioso, não é? Quando era Bolsonaro, bastava um boato e já vinham manchetes prontas. Escândalo no governo, presidente envolvido em irregularidades. Mas agora, o cuidado é quase maternal. Cada palavra é medida, cada vírgula é controlada para não ofender o governo atual. E a verdade é dura. Esse escândalo tem proporções gigantescas. Estamos falando de quase R$ 1 trilhão desviados. Dinheiro que deveria ir para aposentados, idosos vulneráveis, gente que trabalhou a vida inteira. Sim, 1 trilhão. É mais do que o Petrolão, mais do que o Mensalão, mais do que qualquer escândalo de corrupção da história recente do país. E o que o governo faz? Cria um escudo institucional para proteger os seus. Enquanto isso, a imprensa se cala, cúmplice pelo silêncio. O presidente do sindicato, que seria ouvido pela CPMI do INSS, recebeu um habeas corpus do ministro Flávio Dino, garantindo o direito de ficar em silêncio. Isso mesmo, o ministro, amigo pessoal de Lula, e hoje no STF, autorizou o silêncio de quem deveria estar explicando como um esquema bilionário foi montado sobre o sofrimento dos aposentados. E ninguém reage. Nenhuma manchete, nenhum editorial indignado, nenhum debate acalorado. Pense bem. O ministro do Supremo, indicado por Lula, blinda o presidente do sindicato ligado ao irmão de Lula. E a imprensa diz o quê? Silêncio garantido. O povo brasileiro está sendo tratado como tolo, como se não percebesse a encenação, o conluio, a brindagem. A Polícia Federal, pasmem, chegou a entrar na sala do irmão de Lula durante a operação e não vistoriou a mesa dele. Nem um papel. Nada. Uma operação com luvas de seda, feita para parecer rigorosa, mas na prática, proteger quem está no topo. E o resultado é revoltante. O irmão do presidente, citado, envolvido, não é alvo direto da investigação. Por quê? Porque ninguém toca em quem é próximo do poder. Porque existe uma casta intocável no Brasil. E nós, cidadãos comuns, somos apenas espectadores da farsa. Enquanto isso, aposentados seguem sendo lesados. Velhinhos que esperam por um benefício, por um reajuste, por um medicamento, veem o dinheiro evaporar nos esquemas de corrupção de sindicatos protegidos. E o que mais choca é a naturalidade com que isso acontece. Tudo à luz do dia, sob o olhar de quem deveria fiscalizar. O governo, o Supremo, a imprensa, todos de mãos dadas, fingindo normalidade. E aí surge a pergunta que ecoa. Por que tanto medo da verdade? Por que o silêncio? Por que blindar quem deveria estar respondendo à CPMI? A quem interessa o silêncio de quem faturou milhões do bolso dos aposentados?
A decisão de Flávio Dino, registrada no habeas corpus número 2624, é clara. Defiro parcialmente a liminar para assegurar ao paciente o direito de permanecer em silêncio. Ou seja, quem está no centro da investigação, quem deve explicações ao povo pode simplesmente se calar, amparado pela toga de um aliado político. E o povo fica sem respostas, sem justiça, sem indignação coletiva. Agora imagine o cenário inverso. Imagine se fosse Flávio Bolsonaro no lugar do irmão de Lula. Imagine se fosse um sindicato ligado ao governo Bolsonaro envolvido em desvio de dinheiro dos aposentados. O que você acha que estaria acontecendo agora? Capa do Fantástico, manchete dupla no G1. Editorial da Folha pedindo renúncia. Manifestos pela democracia. Mas como o escândalo envolve Lula, o PT e um ministro progressista, o silêncio impera. A pauta desaparece, a indignação some. E é justamente aí que mora o perigo. Quando a corrupção se torna seletiva, quando a moral depende do lado político, o país se perde. Hoje, a blindagem da corrupção é maior, mais descarada e mais sofisticada do que nunca. Chamam de direito ao silêncio, mas na prática é o direito de não ser punido. É o direito de continuar impune, de zombar da justiça, de debochar da sociedade. O povo brasileiro não merece isso. O trabalhador, o aposentado, o idoso que depende do INSS, todos merecem respeito. Mas o que temos é o contrário. Um governo e um sistema que protegem corruptos e abandonam inocentes. E a imprensa, que deveria ser o cão de guarda da democracia, se transformou em porteiro de interesses políticos. Hoje, o Brasil assiste a um dos maiores escândalos de sua história recente. Um escândalo que mistura corrupção, nepotismo, blindagem judicial e censura midiática. E ainda assim nada acontece. Amanhã, esse assunto vai desaparecer das manchetes, como tantos outros que envolvem o governo e seus aliados. E nós, seguiremos indignados, mas impotentes. Não dá mais para aceitar esse tipo de coisa. Quando a justiça se torna instrumento de proteção dos poderosos, quando a verdade é abafada e a imprensa silencia, o país adoece. E o povo paga a conta. Sempre. A blindagem dos corruptos e o silêncio do Brasil. Sabe o que mais dói, meu amigo, minha amiga? É perceber que estamos vendo a história se repetir diante dos nossos olhos, mas agora de um jeito ainda mais cínico. Não é mais a corrupção escondida, disfarçada, feita nos bastidores. É corrupção descarada, à luz do dia, com a complacência de quem deveria combatê-la. E o pior, com o silêncio da imprensa e o deboche das instituições. O caso do irmão de Lula e o escândalo do Sindinap é um retrato cruel do Brasil atual. Um país dividido entre os intocáveis e o resto da população. Enquanto uns roubam, são protegidos e abençoados com habeas corpus. Outros que ousam questionar são perseguidos, censurados, ridicularizados. Pense comigo, como é possível que um ministro do Supremo Tribunal Federal, que deveria agir de forma imparcial, decida proteger justamente o aliado político do presidente que o indicou? Isso não é apenas um conflito de interesses, é a própria negação da justiça. E ninguém diz nada, nem um editorial indignado, nem uma cobrança séria. Parece que o Brasil se acostumou com a inversão de valores. O esquema é monstruoso. Estamos falando de bilhões desviados dos aposentados, dinheiro que deveria garantir dignidade, remédio, alimentação. Dinheiro que saiu do bolso de quem contribuiu a vida toda e foi parar nas mãos de quem vive de esquemas e privilégios. Enquanto isso, o governo fala em cuidar dos vulneráveis, proteger os mais pobres e governar para o povo. Hipocrisia. Cuidam sim, mas dos seus. Protegem sim, mas os cúmplices. Governam sim, mas para o partido e seus aliados. A Polícia Federal tenta agir, mas esbarra na muralha da blindagem política e judicial. Qualquer passo em falso, o delegado é transferido, o promotor é silenciado, o processo é engavetado.
E quando chega ao Supremo, adivinha? Um ministro garante o silêncio. É o roteiro perfeito da impunidade institucionalizada. Mas não para por aí. Durante as sessões da CPMI e do INSS, parlamentares tentaram convocar pessoas ligadas ao sindicato, a empresas suspeitas, a figuras próximas ao governo. E o que aconteceu? Os aliados do governo barraram as convocações, votaram contra, impediram depoimentos, enterraram investigações. Uma verdadeira blindagem política, feita com a complacência da imprensa, que finge que é tudo normal. Sabe o que isso significa? Significa que estamos vivendo o auge da blindagem da corrupção. Não é mais a PEC da blindagem, como alguns apelidaram no passado. É algo muito maior. É a blindagem total, um escudo protetor erguido sobre a cabeça de quem ocupa o poder. E o mais assustador é ver a naturalidade com que tudo isso acontece. Os jornalistas que antes gritavam por ética, moralidade, respeito ao dinheiro público, hoje estão calados. Os mesmos que chamavam o governo anterior de ameaça à democracia, agora se calam diante de um governo aliado da corrupção e da censura. Por que será? Será que a liberdade de imprensa só existe quando interessa? Será que o jornalismo imparcial morreu de vez? O brasileiro comum olha para tudo isso e sente nojo, sente revolta, impotência, porque percebe que o sistema está corrompido até a raiz, que o poder não é usado para servir, mas para proteger os mesmos de sempre. E a justiça, em vez de ser um instrumento de equilíbrio, virou uma arma política seletiva. E aqui é que vem a grande pergunta: até quando o povo vai aceitar calado? Até quando o brasileiro vai fingir que não vê? O silêncio é o que alimenta a corrupção. A impunidade cresce quando a indignação morre. E é exatamente isso que o sistema quer: um povo cansado, conformado e distraído. Mas nós não podemos ser cúmplices desse silêncio. A verdade precisa ecoar. O escândalo do Sindinap, o envolvimento do irmão de Lula, a blindagem de Flávio Dino, tudo isso precisa ser denunciado até que as autoridades sejam forçadas a reagir. Porque se deixarmos passar, amanhã será pior. Amanhã, o roubo será ainda maior, o cinismo mais descarado e a justiça mais distante. E não se trata apenas de política. Trata-se de moralidade, de justiça, de dignidade humana. Estamos falando de idosos, de aposentados, de famílias inteiras prejudicadas. Gente que trabalhou 30, 40 anos e agora vê o fruto do seu esforço sendo arrancado por um sistema apodrecido. E o governo, em vez de punir os responsáveis, garante o silêncio deles. É ou não é revoltante? Mas a verdade é que o sistema não teme os corruptos. Ele teme o povo acordado. Quando o povo entende o que está acontecendo, quando começa a questionar, a cobrar, a exigir transparência, eles tremem. Por isso o silêncio é tão importante para eles, porque o silêncio é o escudo que protege os corruptos. E é por isso que vídeos como este precisam existir, porque a indignação precisa ter voz, a verdade precisa ter eco, e a justiça precisa ter quem a defenda, mesmo quando todos se calam. Hoje estamos vendo o retrato do Brasil que deu errado, um país onde quem denuncia é perseguido e quem rouba é protegido, onde ministros viram advogados de políticos e jornalistas viram marqueteiros de governo. Mas ainda há esperança, desde que a gente não pare de falar. O silêncio deles precisa ser quebrado pela nossa voz. A censura deles precisa ser vencida pela nossa coragem. Porque, no fim das contas, o poder ainda é do povo, e só o povo pode mudar essa história. Então, se você chegou até aqui, se você também sente essa indignação pulsando no peito, não fique calado. Compartilhe esse vídeo, espalhe a verdade, converse com seus amigos, com sua família. Não deixem que abafem essa denúncia. O Brasil precisa acordar, e isso começa com a sua voz. Inscreva-se no canal, ative as notificações e junte-se a quem não tem medo de mostrar o que a grande mídia esconde. Porque a verdade pode ser abafada por um tempo,
mas ela sempre encontra um jeito de aparecer. E quando ela aparecer, ninguém vai conseguir esconder o que fizeram com esse país.